Olá, salve, salve! Sexta-feira, dia 8 de dezembro, Estação Cultura chegando ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Você também pode nos acompanhar pelo site tve.com.br ou rever ou conferir o que tu perdeu no canal da TVE no YouTube, na nossa playlist lá da Estação Cultura. E no programa de hoje a gente conversa sobre literatura com o escritor Leonardo Brasiliense. Também exibimos uma matéria sobre a exposição da artista visual Bianca Santini, que está em cartaz no Margues. E começamos falando sobre cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura 107.7. E qual é o destaque dessa semana, Jaque? É o filme Lucky, que é um filme homenagem ao Harry Dean Stanton. Esse filme estreou nos Estados Unidos, inclusive 2 semanas depois do Harry Dean ter falecido. Ele faleceu em 15 de setembro, né? E o filme 2 semanas depois entrou em cartaz. Infelizmente, ele não pôde ver o filme nos cinemas. E é um filme do John Carroll Lynch, que é um ator que, curiosamente, assim como o Harry Dean Stanton, fez muitas vezes esses papéis secundários, coadjuvantes no cinema. O Harry Dean, acho que a gente tem a memória mais forte dele é no Paris, Texas, né? Que foi quando o Wim Wenders descobriu o trabalho dele e resolveu colocar ele naquele filme que era um marco dos anos 80, né? E esse filme, por ser também uma homenagem ao Harry Dean, ele tem muitas imagens dele que nos remetem ao Paris, Texas, que é o fato dele estar caminhando naquele deserto. Ele interpreta um homem de 91 anos, exatamente a mesma idade que o Harry Dean tinha quando faleceu agora, e que vive nessa cidadezinha no deserto. A rotina dele é fazer exercícios de manhã, sair para a rua, encontrar os conhecidos, ir num bar, numa lanchonete, onde ele conhece todo mundo conhece ele, ele faz as palavras cruzadas, aí depois ele vai num outro bar, encontra amigos, conversam sobre a vida, principalmente. É uma coisa muito engraçada, porque esse filme me lembrou muito o Gran Torino, do Clint Eastwood, que tem uns diálogos absolutamente existenciais dentro do filme. Só que não com aquela casmurrice que tem do personagem do Clint Eastwood, do Gran Torino, mas sim com essa coisa bem mais existencialista do Harry Dean. Ele chega no bar, por exemplo, ele cumprimenta todo mundo assim: você é nada, you are nothing. E o cara responde: você é nada, sabe? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o filme é sobre isso, o filme é sobre um homem chegando na velhice e encarando de frente, e sozinho, porque ele é sozinho na vida, embora se diga não solitário, né? Encarando de frente a perspectiva da morte, que é uma perspectiva que se abre a todo ser humano. O filme é maravilhoso, assim, ele tem esses diálogos e tem um humor dentro dele incrível. Bom, tem a participação do David Lynch, que interpreta um dos amigos dele. Eu vou te perguntar se o sobrenome tem algo... Não com o John Carroll Lynch, mas tem a ver com o fato de que ele interpreta um desses amigos do bar, que perdeu a tartaruga de 100 anos, que já tinha 100 anos, e um dia fugiu de casa. E ele fica desesperado porque era a única companhia dele. Tem o Tom Skerritt também, tem o James Darren, que é o cara que fazia aquele personagem, um dos dois do Perdido, do Túnel do Tempo, daquela série de televisão lá dos anos 70. Então é um filme assim cheio de referências para nós, desses grandes atores, e o David Lynch, diretor, claro, né, mas aqui atuando, desses nomes do cinema, e ao mesmo tempo nessa reflexão sobre a vida, né? E é uma reflexão muito interessante, porque ela não dá lugar tanto ao pessimismo, mas sim à realidade, né? Ao fato de que tu tem que encarar o que vem para ti. E é exatamente isso que ele diz lá pelas tantas no filme, o Harry Dean Stanton. Um belo legado para ele. Trabalhando com questões existenciais e super pesadas, mas o filme ele acaba sendo mais leve. Como é que ele acaba se tornando dentro da narrativa dele? Porque ele tem humor, porque ele trata tudo isso com humor. Não com aquele sentido de autoajuda, mas principalmente através do humor. E esse humor de alguns diálogos muito afiados assim que tem ali dentro. Então, assim, tu vê que esse diretor, que na verdade é um ator também, era um ator coadjuvante, o John Carroll Lynch, apareceu no Fargo, esses filmes dos irmãos Coen, ele está sempre fazendo algum papel secundário, né? Mas mostra-se um belo diretor, especialmente para fazer filmes assim, que refletem sobre a existência humana. Uma coisa bem rara, né, hoje em dia.
Momento bom para a contemplação, né? Nesse momento que o tempo passa tão rápido, pensar no tempo de uma maneira mais e falar lenta. sobre o tempo, especialmente, uma das reflexões do filme é falar sobre o tempo. O tempo que escorre, o tempo que já foi, ele está o tempo inteiro confrontando uma imagem dele quando jovem, que ele tem em casa, no porta-retrato. Então, assim, o filme é tudo isso. E, ao mesmo tempo, nos lembra que o Harry Dean já nos deixou, né? Jacques Chala, na trilha na tela, essa semana, com um conteúdo que deveria ter entrado ao ar na semana passada, mas por questões da Fundação Piratini aqui, das nossas questões internas e nossas questões externas, com a própria questões de como nós vamos organizar e agendar aqui. Então, na trilha na tela, na semana passada, está guardadinho para esta semana, para este sábado, isso? É It a Coisa, né, do Andrés Muschietti, é aquele diretor espanhol que fez um Mamá e que agora refez essa obra aí do Stephen King, não como uma série, mas como um longa-metragem. E a música é do Benjamin Wallfisch. E a música, como tu acabou falando na semana passada, ao contrário do filme que não te agradou tanto, a trilha te agradou bastante. A trilha é muito legal. A trilha tem um pouco do Danny Elfman, tem um pouco de cada elemento dessas músicas de filmes de terror. Tem um pouco até do Bernard Herrmann, lá pelas tantas. E acho que ela consegue, a música, apesar do filme não ter feito a minha cabeça, a música consegue dar um molho especial neste caso. E pode ser principalmente ouvida em separado do filme, o que é bem importante em trilha sonora. Na trilha na tela, então, se tudo der certo, né? Se continuar, tudo der certo. Amanhã, sábado, a partir das 18 horas, na FM Cultura 107.7. Obrigado pela presença, Jaque. Até semana que vem. Até. Bom, Bianca Santini expõe até o final de janeiro no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margs. O repórter Newton Silva foi conferir a mostra e nós mostramos agora para você como está a mostra por lá. Vai. Na exposição Risco e Ar, a artista Bianca Santini apresenta 2 segmentos de seu trabalho: uma série de desenhos e uma instalação. Nos desenhos, a artista trabalha com traços e linhas sobre papel inspirados na observação da natureza. Essa minha pesquisa, ela é muito calcada na minha relação forte com a natureza que eu tenho. Eu sempre saio para as ruas, coleto materiais, fotografo, né? E depois levo essas imagens, tanto dentro do meu inconsciente ou através de fotos, para o ateliê. Os galhos secos, né? Os troncos de árvores, tudo isso me interessa muito, principalmente depois de chuva, depois dos intempéries, me rende muito material para desenhar depois no ateliê ou pintar. Para construir suas linhas, a artista se utiliza de diversos materiais, como grafite, aquarela, areia e pastel. Isso é muito rico para mim, é o que me interessa, né? Essas espessuras diferentes de linhas, intensidades de forças, os brancos do papel, os intervalos, né? Esses contrastes, tudo isso me interessa muito, né? Essa relação assim que a gente tem com a natureza. Eu gosto muito de trabalhar no chão, eu trabalho no chão. Quem conhece meu trabalho, eu venho assim muito da pintura e sempre trabalhei no chão, né? E aqui, então, a gente fez um recorte na minha produção, onde eu trouxe mais desenhos, mas eles são todos, a maioria, feitos no chão. No seu trabalho mais recente, a linha saiu do plano bidimensional e ganhou a tridimensionalidade da instalação. Eu senti a necessidade da linha sair do papel, do plano bidimensional. Então, eu aqui propus, através dessas linhas, que continuam sendo linhas, mas aqui eu proponho uma experiência corporal, para as pessoas virem, se curtirem. Tem até uma dimensão lúdica, né, nesse trabalho, mas aqui eu estou investigando uma relação com o consumo, com a moda. Mudou um pouco o foco do trabalho, mas a linha continua sendo o objeto principal.
Esse domingo é dia de Gilberto Gil aqui em Porto Alegre, a partir das 8 da noite no Teatro Bourbon Country. O Gil celebra os 40 anos do disco Refavela. Ele faz o show acompanhado por Céu, Maíra Freitas e Moreno Veloso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui com Estação Cultura. Revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco pro bloco do BNH. A refavela, ó, como é tão bela, ó. A refavela revela a escola de samba paradoxal. Brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A refavela revela o passo com que caminha a geração do black jovem, do black Rio, da nova dança no salão. Hey! Kirie, ia, ia. Favela revela o choque. Estação Cultura de volta para falar sobre literatura, lançado recentemente pela editora Companhia das Letras. Roupas Sujas é um novo romance de Leonardo Brasiliense que está aqui conosco para falar um pouco sobre essa novela. Novela cheia de narradores que apresenta mais de um narrador, narrando de formas diferentes. Vamos começar falando um pouco sobre a história. Qual a história que contempla Histórias Sujas e que roupas sujas são lavadas aqui? Sim, tudo bem. O Roupas Sujas é um drama familiar. É a história de uma família que sofre perdas, como toda família, mas eles acabam não conseguindo superar. E aí, a cada nova perda, a coisa só piora. E eles carregam isso assim, carregam pelas décadas, né? E então o livro retrata isso, como que cada um deles, dá para dizer, mesmo os que não são os protagonistas, né? Como que cada um deles vai lidando com isso e como que esse sintoma assim permeia o grupo familiar e a interação entre eles. São 3 narradores, são 7 irmãos, né? Os pais deles tiveram 8 filhos, um não sobreviveu, não se fala deste. Então são sete irmãos na colônia, né, no interior, descendentes de imigrantes italianos, vivem na roça e 3 deles contam a história. O Antônio faz um romance, o Antônio tem a maior parte do livro é o romance do Antônio. Ele conta os fatos que aconteceram lá nos anos 70, em alguns meses, assim, é mais ou menos um ano assim da vida deles, onde aconteceram os fatos marcantes da família, né? Depois, muitos anos, e ele escreve isso, ele é um escritor, então depois de adulto ele faz um romance. Ele mostra esse romance para a irmã mais velha, que na época era a mais chegada nele, eles eram confidentes, né? A Valentina. A segunda parte do livro são as cartas da Valentina para o Antônio, após ter lido os originais do romance dele. Então, comentando o romance dele, assim, falando sobre esse passado, dando o ponto de vista dela, e ao mesmo tempo falando da vida atual dela, né? Ela vive na cidade, é uma cidade maiorzinha e casada, tem um filho autista, tem uma filha adolescente, problema no casamento. Então, ela atualiza o problema. Ela atualiza o problema na vida do momento, né? E depois ainda tem uma terceira parte menor ainda, aí são 5, 6 páginas, que é o primeiro dia do diário do caçula deles, que lá na primeira parte era bebê. A mãe morre no parto dele, e lá, então, adiante, nos anos 2000, ele é seminarista,
e na véspera de ser ordenado padre, ele começa um diário. Interessante que eu estava conversando com o Gil aqui, nos dando um auxílio também, Gil que está aqui, do lado aqui, nosso colega também da Rádio FM Cultura. Estávamos falando que os narradores vão trocando e o modo de escrever, obviamente, não só a carga emocional dos personagens e das personalidades deles vão aparecendo nessas escritas, mas também essa escrita vai mudando também, eles fazem esse trabalho, né? Claro, naturalmente, porque a primeira parte é um romance, né? É um romance que tem um certo ritmo, assim, é um ritmo até meio acelerado, porque acontece muita coisa naquelas páginas ali. Para mim foi mais fácil escrever, porque, né? Aí a segunda parte são cartas de uma mulher de meia idade, que é mãe de uma adolescente, mãe de um autista, ela é professora, aí já é uma coisa mais distante, assim, me exigiu mais. É muito menos espaço, são menos páginas, mas é uma coisa que me exigiu mais, assim, pesquisa e eu tive que entrar na pele dessa... né? Entrar na pele dessa mãe para conseguir escrever isso. E a terceira parte, então, é um diário de um seminarista que carrega, assim, ele carrega muita culpa, né, por a mãe ter morrido no parto dele, e ele tem um tormento, né, um tormento em relação à dúvida das escolhas de vida dele e o que ele fez para tentar salvar a família. Aí já é um papo mais psicanalítico, digamos assim, porque é uma coisa que ele escreve para ele mesmo, né? É um diário. Claro que aí são poucas páginas. Então, os ritmos são diferentes e as estruturas são bem diferentes. É um romance, cartas e um diário. E é um conjunto de coisas, né? O livro tem essa polifonia, né? E para completar, tem um quarto narrador, que é um narrador onisciente, mais ou menos, que ele se manifesta em notas de rodapé, na primeira parte e no fim do livro, né? O que eu digo mais ou menos onisciente, porque sintomaticamente ele não se manifesta nas cartas e nem no diário do seminarista. É como se ele é onisciente, mas ele não sabe do que eles estão falando, né? Ele sabe do que o Antônio está falando. Então, é um livro polifônico, né? Dá para dizer que tem 4 narradores. Bom, a gente falando entre 4 narradores, uma série de personagens que são apresentados durante essa narrativa e um livro curto. Então, ele está toda uma situação que ele consegue nos colocar dentro daquele cenário ali, tu consegue colocar bem esse cenário, mas de uma maneira sucinta e rápida. Como foi esse trabalho, essa pesquisa e como para condensar essa escrita e fazer ela ser fluida, que ela é bem fluida também essa leitura, né? Bom, obrigado. É tudo na medida da necessidade, né? Então, no romance, eu tenho aqueles irmãos, cada um tem uma função na família e também uma função dramática, né? Alguns em dupla, né? Algumas duplas, assim, têm a mesma função e uma interlocução entre eles. Então, eles têm um desenvolvimento maior na medida dessa necessidade. Depois, quando passa para as outras partes, as outras partes são mais, praticamente depoimentos, né? Então, são coisas mais intimistas. E aí até aparecem outros personagens, mas são assim, pessoas citadas em função de ter relação com a vida dos outros dois, né? Da irmã e do irmão caçula, né? Então, parece que tem bastante gente, mas não é tanta gente assim, né? As funções não são tantas e aí as coisas giram em torno disso, da função familiar e função dramática de cada núcleo, né, digamos. Certo, Leonardo, vou mostrar aqui mais uma vez uma capa. A capa aqui também parte de uma fotografia do Leonardo, né? Onde é esse cenário aqui, Leonardo? Pois é, isso aí, eu ia voltando daqui de Porto Alegre para casa, eu moro em Santa Maria, em 2016. E aí eu me deparei com... A foto não é... Isso aí é um pedaço da foto, né? A foto é uma foto wide, assim. E eu me deparei com aquela nuvem, parecia o fim do mundo, né? Aquela nuvem, assim, partindo da serra ali. E eu tive que parar, parei o carro no acostamento, fiz a foto. Daí a editora sabe que eu sou fotógrafo amador e a editora pediu o meu Flickr para ver se tinha alguma foto que inspirava a capa do livro, né?
porque tem outros livros meus que são com... tem fotos minhas, né? E eu dei para ela e imediatamente eu fui ver o Flickr, né? Eu olhei assim, mas eu não vi nada que combinasse, né? Claro, mas eu não sou capista, né? Eu olhei as fotos verticais, né? Que seria um formato de capa de livro. E, claro, ela conseguiu encontrar um olhar... Claro, eles pegaram uma foto horizontal e fizeram o recorte que... Então, então é isso, é ali na região de Novo Cabrais, e era uma tempestade se armando, assim... e essa família que vive sempre com uma nuvem pairando, né? Cabe muito e aí coube, a essa história. Então, editado pela Companhia das Letras. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço. Roupas Sujas, saiu o romance do Leonardo. Bom, vamos passar para outra pauta agora, porque foi apresentado nessa quinta-feira o selo especial das comemorações dos 170 anos do Teatro São Pedro. As linhas da fachada histórica foram escolhidas para representar a marca da instituição, que fica aqui no Centro Histórico da capital gaúcha. Foi apresentado hoje o selo especial das comemorações. As linhas da fachada histórica foram escolhidas para representar a marca dos 160 anos do Teatro São Pedro. A construção iniciou em 1833 e foi interrompida durante a Revolução Farroupilha. O teatro foi inaugurado em 27 de junho de 1858. Surgiu para aproximar a comunidade do melhor da produção cultural da época, mas passou por momentos difíceis. Na década de 1970, as portas foram fechadas. Foi quando a história de Dona Eva Sofer se cruzou com a revitalização e um futuro para o Teatro São Pedro. Estava tomado pelos cupins e até Dona Eva, que é uma figura icônica, que não poderá ser jamais omitida em qualquer registro histórico desta casa, resolveu encarar a sua reconstrução. E em 84 consegue finalmente reinaugurá-la. A programação para os 160 anos mantém a tradição de grandes espetáculos nacionais e também o melhor da produção gaúcha, no teatro, dança e música. Mas também terá projetos especiais de aniversário. E a Superintendência Artística adianta alguns. A OSPA e a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro estão preparando programas especiais, óperas e balés, que certamente agradarão o público, que é um público cativo do teatro. Um ano inteiro para comemorar, e em grande estilo, a história que faz do Teatro São Pedro um dos principais palcos da cultura no Rio Grande do Sul. Nós temos um trabalho hoje de resgate social de crianças na faixa dos 7 aos 14 anos, em conjunto com a ONG Sol Maior, que busca talentos nas escolas da periferia da cidade. Recebem alimentação, passagem escolar para virem aqui 2 vezes por semana, testarem os seus dotes artísticos. Aí vão mais de 300 crianças sendo trabalhadas. E na outra ponta, temos grupos, por exemplo, como aquele que discute Freud e os escritores. Nós encerramos a edição de hoje, dessa sexta-feira, com o Guinha Ramires e a Silvia Belim, que fazem show hoje e amanhã no Café Fonfon. Uma boa sexta a todos, um bom final de semana e até segunda-feira. Gol aberto, chutou, se apagou, acabou o flow e agora o jogador? Cadê o show? De quantas vezes tentou e desistiu, de quantas vezes pensou e viu que não importa o que faça para vencer, tão pouco se vai acertar, já ganhar é vencer, sem atrasar o esse de sempre na paz. Tudo pode ser sagaz, muito mais, ter força ir além de praticar o bem que os livros está sem, tem que respeitar quem está ao seu redor, tentar julgar o que é pior. Errar é fácil, difícil é dar o passo.